Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, desta vez para apresentar a Qingshe DMG. A Qingshe é uma marca chinesa de motas elétricas no mercado desde 2017, mas com pelo menos 20 anos de experiência na produção de motas elétricas. O seu portfólio inclui modelos desportivos, scooters, ADVs, sidecars, triciclos e street fighters, como é o caso deste exemplar aqui. Em Portugal, a marca é importada pela Megabike, com loja sede na Amadora e com pontos de venda em Gaia e em Barcelos. A Qingshe DMG é um modelo que, segundo o que consegui apurar, foi lançado em 2022 e em conjunto com a DMS formam as duas propostas desta marca neste segmento. Trata-se de uma moto que precisa de carta de condução B, de carro, e permite levar um passageiro e uma top case, o que para uma moto elétrica são dois pontos muito positivos, permitindo suportar entre até 200 a 250 kg de peso, se bem que, como sabemos, nas motas elétricas a sua performance sofre particularmente quanto maior for o peso a transportar. Conta com o peso na ordem de 145 kg, 215 cm de comprimento, 83 de largura e 115 de altura. A distância ao solo é de 17 cm e a altura aqui do assento de 77. Em relação ao motor elétrico, teoricamente equivalente a 125 cm3 de cilindrada, ele está instalado aqui na roda traseira, portanto, pontos positivos, uma performance ligeiramente melhorada e a transmissão é direta, portanto não vamos precisar de qualquer tipo de manutenção de um sistema de transmissão, e como ponto negativo tem o facto de estar mais suscetível aos impactos da estrada. Conta com uma potência de 5000 watts, com dois modos de condução, o Drive, modo normal, e o Sport, modo esportivo. Por ser um motor elétrico, não apresenta qualquer tipo de vibração, não irradia calor e não faz barulho, portanto torna a condução bastante agradável, quer em cidade, quer em autoestrada. Por último, o motor é ainda capaz de fazer rodagem regenerativa. Temos uma bateria de lítio-íon não removível de 84 volts e 100 amperes, com uma autonomia em cidade de até 200 km, teoricamente, e uma vida útil de até 6000 ciclos, segundo informação da Megabike. A DMG vem com um carregador rápido de origem, o que permite carregar a bateria de 0 a 100% em cerca de 3 horas e meia. No que toca aos pneus, temos dois Cordial, à frente um 110/70 e atrás um 140/70, ambos jante 17. A moto conta com um sistema de travagem combinada e à frente tem dois discos com formato de pétala de 320 mm e pinças de duplo pistão, e atrás um disco de 250 mm com uma pinça de um pistão. Em relação às suspensões, temos à frente uma forquilha invertida de 35 mm de diâmetro e 120 mm de curso, e atrás um monoamortecedor com 80 mm de curso e ajuste de pré-carga da mola. A iluminação é totalmente LED. Ora, a nível do guiador, temos aqui o corta-corrente, aqui em baixo o botão de ignição, que aqui está a servir como buzina, tal como este botão aqui. Portanto, nós temos aqui dois botões para a mesma função. Aqui os mínimos, os médios e os máximos. Reparem que quando ele ativa os máximos, o LCD passa para um tema escuro, o que é muito útil à noite. Aliás, eu gostava de ver esta funcionalidade
quando ela ativa os médios, porque de noite esta luz branca fica muito forte. Aqui à esquerda ainda tenho aqui este loquete para capacete que usava na Benelli. Temos os 4 piscas. Temos aqui, como já disse, os máximos. Aqui o seletor dos piscas. E aqui o seletor do modo de condução. Portanto, nós temos 4 modos. Temos o Sport, o Drive, o Parking e a marcha atrás, que não está limitada a uma determinada velocidade. Portanto, normalmente acho que são 5 km/h, ela não está, quanto mais rodar, mais rápido ela vai andar para trás. E aproveito para passar para o TFT. Eu há bocado estava a mudar aqui os modos de condução. Nós temos essa informação apresentada nesta parte do ecrã. O 4 corresponde ao modo Sport, portanto é como se fosse a 4ª marcha, vá. O modo Drive é representado por este 2, o Parking P e marcha atrás R. De resto, temos aqui o conta-rotações, o velocímetro, aqui a tensão atual da bateria, como disse é no máximo 84 volts, o contador do nível da bateria, o odómetro e um único parcial. E como particularidade desta moto, ele faz o reset automaticamente, ou seja, sempre que desligamos o quadrante ele vai voltar ao zero. Isto, por um lado, não faz muito sentido, porque se fizermos uma paragem a meio da viagem e desligarmos o quadrante, vamos perder a noção de quantos quilómetros já fizemos na viagem, a menos que naturalmente saibamos qual era o valor aqui do odómetro antes de começarmos a viagem. Mas por outro lado, eu entendo a questão de, uma vez que esta é uma moto citadina, uma moto para a cidade, as viagens que fizermos à partida não vamos precisar de fazer paragens. E em relação a esta parte da moto é tudo. A única coisa que falta mostrar é a utilização aqui da chave ou do comando. Portanto, ela bloqueia o guiador para este lado, como é normal. Pronto, vou puxar aqui de um jeitinho. O bloqueio do guiador é feito apenas com a chave. Para desbloquear, como é o normal nas motas, carregamos para dentro, viramos, ela desbloqueia o guiador, mais uma volta e ela liga o quadrante. Se ligarmos a moto com a chave, apenas é possível desligá-la com a chave, e o mesmo acontece com o comando. O comando tem aqui 3 botões, estou a tentar focar, ok. Portanto, para ligar, carregamos 2 vezes neste raio, e ela faz este barulho, interessante. Para desligar, carregamos, como vem, não sei se está para ver, ela ligou aqui o quadrante, e mais uma vez, não é possível agora desligá-la com a chave. Para desligá-la, carregamos aqui no botão em baixo, pronto, e ela desliga. O que não dá para fazer com o comando é bloquear o guiador, e o que dá para fazer com o comando que não dá para fazer com as chaves é ativar o alarme. Para ativar o alarme, carrega aqui neste botão em cima, a tentar focar mais uma vez, pronto, ela dá um bip e ativou o alarme. Se eu tentar mexer na moto, ela vai dar-me um aviso. Se eu, por exemplo, tentar meter aqui as chaves, deu-me este aviso. Da próxima vez que eu tentar mexer nela, ela vai efetivamente ligar o alarme. Para desativá-la, ela dá estes 2 bips e está desativada, já posso mexer nela à vontade. Falamos então um bocadinho das primeiras impressões do ponto de vista estético da moto. Ela tem um design muito interessante, muito bonito quando comparada à esmagadora maioria das motas elétricas, isto a meu ver, que são scooters, ou as que não são, por norma, têm assim designs um bocadinho duvidosos, vá. É das 2 ou 3 únicas Street Fighters elétricas que se parecem de facto com uma Street Fighter. E de facto tem aqui umas linhas muito interessantes. Se bem que há aqui algumas exceções do ponto de vista estético que, a meu ver, não ficaram assim, alguns acabamentos que não ficaram assim tão bem. Começando aqui
por esta... Primeiro, aliás, vou começar pela cor. A preta, a versão a preto fica muito bonito. Se fosse mata, então ficava impecável. Mas a versão vermelho, eu não gosto dela. Acho que da versão vermelha, a única coisa que está a preta é mesmo o banco e a caixa ali da bateria. Depois, aqui, por falar aqui na caixa, acho que a caixa ficou aqui um bocadinho demasiado evidente. Podiam ser escondidos aqui alguns aspectos, esta aresta, e se calhar não a mostrar tanto. De resto, aqui à frente, até o farolhinho é bastante bonito. Mesmo este refletorzito que está aqui fica engraçado aqui na frente da moto. A terceira exceção, a nível estético, é estes cogumelos aqui, que são horríveis para mim, muito sinceramente. Aqui quadradões em plástico. E o último ponto era, em vez de ter aqui um 140, se tivesse pelo menos um 160, mas um 180 ficava perfeito. Isto porque ela tem aqui aquela parte do depósito, vista aqui de trás, é meio que corpulenta. E depois ela tem esta cauda muito bonita e um 180 ficava aqui, assentava que era uma maravilha. Mas pelo menos um 160. Este 140 fica aqui um bocadinho desajustado, a meu ver, do resto da moto. Isto, quem a vê de trás, há aqui um pneu um bocadinho curto. Ora, vou-me colocar aqui em cima da moto. Ela tem um banco surpreendentemente confortável. Não é nada para ir além, nada para fazer grandes viagens, mas de facto oferece aqui algum conforto que não estava à espera. Mesmo aqui o trás é mais confortável do que o que se pensa. Ele tem aqui alguma grossura, não vou dizer que é confortável, não é? mas é mais confortável do que o que se pensa. Este do condutor é largo o suficiente para termos aqui algum espaço para ajustarmos a nossa posição, e ajuda-nos um bocadinho no conforto nesse aspecto. Suave o suficiente para o tipo de viagens que esta moto propõe. A nível de posição de condução é bastante boa. É uma posição que não convida as costas a irem tortas. Para uma pessoa com 1,75 m, os dois pés vão totalmente no chão. Aqui a questão da manobrabilidade dela não interessa muito, apesar de ser boa, mesmo aqui com a moto desligada, mas não interessa muito porque de facto ela como tem marcha atrás, dá para andar para trás e para a frente sem problema. O guiador podia virar um bocadinho mais, mas isto já é mais do que suficiente. Ela já está aqui com alguns ruídos parasitas que eu estou a ver se desaparecem, mas até agora ela já está com 1000 e tal quilómetros e ainda não desapareceram. Quer aqui nas suspensões, neste apoio lateral e depois aqui provavelmente na roda, não sei se conseguem ouvir. Ora, vamos lá então testá-la em andamento. Uma questão importante que agora me estou a lembrar e que às vezes também me esqueço: muito cuidado com o apoio lateral da moto, que se estiver para baixo a moto liga na mesma e anda na mesma. Para além disso, se ligarmos a moto com o comando e se o guiador estiver bloqueado, a moto vai ligar e vai andar na mesma e o guiador vai estar bloqueado, o que também por si é relativamente fácil de cair. Por último, uma recomendação: quando saímos da beira da moto, deixá-la sempre em modo parking e ativar aqui a corta-corrente. Isto porque, segundo a informação que me foi dada, se nos esquecermos da moto ligada, o ecrã, a partir de um certo ponto, entra em modo stand-by, portanto ela fica totalmente preto, e algum curioso ou uma criança que venha aqui e pense que a moto está desligada, roda aqui o punho e a moto anda. Sem mais demoras, vamos lá. Eu começo já pelas suspensões, que ainda são novas, ainda não estão bem acamadas, se bem que a moto já conta com mais de 1000 km e elas estão mesmo muito, muito duras. Portanto eu não vou conseguir fazer aqui uma apreciação muito realista das suspensões, da qualidade das suspensões. Não sei se reparam, até a minha voz falha quando passo aqui por pequenos buracos ou lombas. Os travões é outra questão que também ainda precisam de algum tempo, aqui sobretudo de trás, para deixar de fazer ruído, porque ele ainda está a fazer esta chiadeira toda.
E isto não é nada. Mas já que estamos a falar dos travões, aproveito para dizer que eles são mesmo muito, muito bons. E começamos mesmo por aí, fazemos aqui um pequeno teste de travagem e reparem que, sobretudo aqui os da frente, são sem dúvida os melhores travões que eu já vi numa moto deste segmento. Estes têm 2 discos grandes, aqui em forma de pétala e tudo, para uma moto que na esmagadora maioria das vezes vai andar em velocidades médias no máximo. Estão impecáveis estes travões. Pá, sem qualquer sensação de insegurança, nada, zero. Eu que nem gosto muito de usar aqui 2 manetes para travar, eu no início estava sempre aqui com o pé a tentar achar o pedal do travão, mas não é preciso fazer muita força para ele travar a moto em qualquer situação. Avançando, a agilidade é muito boa, como seria de esperar. Não há qualquer problema em curva com relativa estabilidade, boa para uma moto deste género. O ângulo de curvatura dela é que não é muito grande. Já raspei aqui várias vezes com o pousa-pés no chão, mas mais uma vez, para as velocidades que se espera desta moto, são suficientes. Os arranques, quando ela está parada, não são nada explosivos, ela demora um bocadinho a desenvolver. Quando ela já vai embalada, o comportamento altera-se por completo. Ela tem muita força quando já vai bem embalada. Mesmo em subidas, ela tem força mais do que suficiente para levar 2 pessoas. Mesmo em subidas mais íngremes. O grande problema dela, o maior problema, a meu ver, que ela tem é de facto quando ela está parada em subidas já algo íngremes com 2 pessoas, porque ela não consegue fazer essas subidas. Isto da minha experiência, naturalmente estamos a falar, eu não sei mais ou menos as 2 pessoas que iam, qual era o peso no total, mas eu não sou a pessoa mais leve do mundo, mas o que é facto é que eu não consigo fazer essas subidas. Esta moto, efetivamente, nessas situações, ela falha, não tem força, mas de resto, sobretudo quando vai aqui uma pessoa sozinha, reparem que nós estamos em drive, nem sequer estamos em sport, e ela vai aqui 82 e vai sempre. Ela agora vai sempre. Eu continuo a sentir aqui a força, ela a querer puxar ainda mais. Então quando ela está toda carregada, sente-se, a diferença também é notável. E isto faz com que a condução seja muito divertida. A condução é extremamente divertida nesta moto. Tem uma agilidade espetacular, mas aquilo que realmente é surpreendente é a força que ela tem quando já vai bem embalada. Isto vai facilitar muito a condução em autoestrada. Passar entre os carros é a coisa mais fácil do mundo nesta moto. Ela aqui está completamente em casa. Se tivermos aqui algum erro de cálculo nas manobras que estamos a fazer quando estamos a passar entre os carros, facilmente viramos aqui para a marcha atrás e corrigimos o erro sem qualquer problema, mesmo que estejamos a descer. Portanto, muita qualidade, muita segurança nesse aspecto. Então a moto facilita muito em cidade a condução. Não há quase preocupações. A grande preocupação que eu tenho com esta moto é o facto de não fazer barulho nenhum. Portanto, quando estamos aqui a passar entre os carros, cuidados redobrados, mas se formos com atenção, à partida não havemos de ter problemas. E quando resolver aqui o problema das suspensões, dá para notar que ela vai ser muito confortável. Aqui em cidade,
A posição é impecável. Claro que obriga-nos a manter aqui os braços sempre um bocadinho mais esticados, mas as costas, as pernas vão impecáveis. A nível de visibilidade, o campo de visão está totalmente livre, portanto sem qualquer problema. Os retrovisores são muito bons. A nível de visibilidade, pá, espetacular. Permitem ajustar de várias formas aqui o campo de visão aqui para trás, dependendo, enfim, se estiver numa subida, numa descida, dependendo da situação em que estou, eu consigo ajustar os retrovisores para ter uma visibilidade perfeita em qualquer situação. Portanto, nota 10 aqui a nível de visibilidade. A iluminação é que não acho que seja tão boa. Nós agora também não vamos ver, tinha que estar a conduzir de noite, mas eu já conduzi várias vezes de noite e aqui o farolinho da frente não ilumina por aí além. Não é mau, mas para a iluminação LED fica assim um bocadinho aquém do desejado. Reparem que eu não tenho muito mais força do que uma 50 quando estou parada, e mais uma vez reparem que se as pessoas forem distraídas, elas não contam não conta aqui da nossa presença. Este seletor aqui dos modos de condução podia ser algo diferente, porque às vezes uma pessoa, por exemplo, quando está aqui a passar por alguns solavancos na estrada, sem querer, muda aqui o modo de condução. A nível da diferença entre o Drive e o Sport, acho que a única situação em que se nota alguma diferença é quando estou a fazer subidas ou quando estou a fazer arranques. Em modo Drive ela corta um bocadinho à força para não gastar tanta bateria, e enquanto que o modo Sport não nos limita nesse aspecto. Quando estou a fazer subidas uso o modo Sport pelo simples não, para conseguir fazer a subida. Se o Drive nos corta a força, depois ficamos a meio, e já me aconteceu ficar a meio, deixar a namorada ali a meio da subida e teve que a fazer a pé, pois que ela já não conseguia fazer, já só conseguiu fazer a subida só comigo e devagarinho. Portanto, a agilidade dela é, como vemos, podemos andar aqui para trás e para a frente. E consigo fazer manobras que dificilmente faria com a maioria das motas, pelo menos as que experimentei até agora. Portanto, ultrapassagens, se a moto já for embalada, não há qualquer problema. Se a moto estiver parada e quisermos arrancar para fugir de alguma situação, mais complicado. Mas nem por isso ela deixa de ser uma moto com uma performance em cidade assustadora. Muito boa mesmo. Temos conforto, agilidade, boa visibilidade, ela anda bem. Temos aqui manobrabilidade. A única questão que me dá medo quando começar aqui a época de chuva são estes pneus, que não são propriamente bons, para ser simpático. É um bocado de medo de andar à chuva com eles. Já caí 2 vezes à chuva com estes pneus instalados noutra moto, na Vegas. Outro ponto muito positivo, que não se viu aqui nem se vai ver, porque eles ainda não chegaram, é o facto dela conseguir levar suporte para top case, e portanto à partida eu ainda não confirmei esse facto, mas ela consegue levar uma top case. Não sei se consegue levar aqui a top case que eu tenho, que é uma Shad 58X, portanto é maior, se não estou em erro, se não for a maior, é das maiores top cases que existem. É bastante grande, bastante larga. Estou um bocadinho ansioso para ver se sempre cabe aqui ou não. O problema é que mesmo que dê, ela vai sofrer um bocadinho a nível de performance, porque qualquer peso extra faz-se sentir, ainda que ligeiramente, mas faz-se sentir na sua performance. Portanto, se eu levar uma top case de 58 litros cheia,
ou semi-cheia, vou sempre sentir um bocadinho na performance. Eu, quando levo 2 pessoas, sinto bastante a diferença. A subir, então, nem se fala. Reparem tem muita força, Jesus. Pá, independentemente do resto, é muito divertida de conduzir, sem dúvida. Depois acontece como aconteceu agora, o pessoal ainda conduz muito pelo ouvido. Ora, vamos aqui para a autoestrada, para ver se aí, portanto, autoestrada em meio urbano, se ainda der, ainda me põe aí numa A43 a ver o que é que ela dá, mas enfim, não é uma moto para isso. Agora, nesta situação, o modo Sport não faz grande diferença, porque a nível de velocidade da ponta, tanto faz ir em drive como Sport, eles chegam lá os dois, se bem que no drive, supostamente, ele demora ligeiramente mais a chegar lá. Eu não, até agora não notei grande coisa, mas teoricamente demora um bocadinho mais a chegar. Portanto, eu aqui vou bem no drive. Aqui é que temos que ter especial cuidado a passar entre os carros. Eu normalmente, quando quero poupar um bocadinho mais a bateria, não a deixo passar ali aqui das 500 rotações. Eu estou a dizer 500 porque aqui diz vezes 100 RPMs, e reparem que aqui os carros não dão passagem. Eles só quando eu estou a passar ao lado é que eles me veem. Mas de resto, reparem que ela tem muita força para dar aqui em autoestrada e mesmo em subidas. Temos de ter aqui algum cuidado quando ela chegar aos 30%. Aqui o contador da percentagem da bateria vai ficar amarelo para avisar, e de facto eu a 30% já fiquei mal. Estava a mais ou menos 7 km de casa, estava com 28% de bateria, mas tinha feito uma viagem até Gaia sempre a sapar e portanto ele estava a mostrar 28, mas provavelmente estava para aí com 15. Continuei a sapar e ele chegou-me ali aos 23% de bateria e a moto deixou de andar. Depois, quando desliguei, quando voltei a ligar, estava a 0. Portanto, mesmo quando eu diria que, até pelo resto das minhas experiências, eu diria que quando uma pessoa está a 30% é ir para casa. É uma pena que ainda não existam estações de carregamento para motas, só existe para carros. Eu conseguia fazer uma viagem minimamente confortável de 100 e tal quilómetros, 200, se tivesse oportunidade para carregar lá a meio. E mesmo assim eu ainda estou aqui a pensar numas coisas. Estes travões dão uma segurança espetacular, mano. Cidade, autoestrada, isto é muito importante, sobretudo para uma moto destas. Ela vai aqui a 82, ainda continua a puxar sem problema, ainda vou ter que travar. Ela puxa sem problema. 86, já vai 90 ainda continua a puxar bastante. Isto é modo drive. Ela curva com relativa estabilidade, não muita, mas suficiente. Em reta, ela é algo estável, não é um poço de estabilidade, digamos assim, mas de facto ela consegue aguentar aqui as investidas do vento, que o vento a bater na lateral da moto
não afeta tanto aqui a estabilidade, mas também naturalmente não é uma moto para andarmos aqui a 150 a hora, apesar de ser em cidade que ela está em casa, e é aí que ela tem uma performance impecável, como já disse. O comportamento dela em estrada é muito surpreendente, bem, mas bem mais do que suficiente para andarmos aqui em meio urbano. Fora da cidade, em autoestrada, ela vai sofrer mais um bocadinho, não vamos poder ir muito longe naturalmente, a estabilidade dela também já não vai ser a melhor, mas da minha experiência consegue fazê-lo. Ela bem que precisa de uns travões assim, não conseguindo travar com o motor. É muito satisfeito aqui com a performance em autoestrada. Reparem que ela mesmo aqui com 46, 50% vá de bateria, ela ainda consegue fazer 120 mesmo contra o vento. Conseguiu curvar com uma estabilidade aceitável, mesmo em altas velocidades, mesmo ali a 100 km/h. Eu vou só deixar o teste de aceleração e a velocidade máxima para quando ela estiver com a bateria completamente carregada, porque tem para ser completamente justo com a moto. Ora, bateria totalmente carregada, vamos ver quanto é que ela demora para fazer o 0 ao 100. Metê-la em modo Sport. 1, 2... Ora, ela conseguiu atingir ali uma velocidade de 122, penso eu, no máximo. Eu já consegui atingir com esta moto os 133 km/h, se bem que em situações algo diferentes das que encontramos hoje. Hoje está um bocado de vento, está algum trânsito, portanto eu não consegui levar a moto livremente por um percurso prolongado. Havia sempre algum carro que se punha à minha frente e eu tinha que travar. Para além disso, a estrada de vez em quando começava ligeiramente a subir, mas de facto ela cumpre os 120 km/h de velocidade de ponta sem problema, chega aos 100 com relativa facilidade, bastante mais facilidade do que basicamente todas as motos elétricas que eu testei até agora, com exceção da Zero. O conforto aqui a nível de posição, nós vamos bem. A aerodinâmica é boa, ela também não tem aqui nenhuma parte que esteja a aumentar a resistência do ar. A proteção contra o vento é que não é nenhuma, portanto nós vamos aqui a levar com o vento um pouco por todo o corpo. E a nível de estabilidade em autoestrada, em linha reta, é boa, é surpreendentemente boa, mas não a curvar. A curvar sente-se a moto um bocado a hesitar. A autonomia não é, tal como anunciado, não podemos dizer que é 200 km, mas de facto eu tenho vindo a notar que ela tem aumentado a autonomia à medida que vou andando cada vez mais com ela. Portanto, ela ao início não tinha a autonomia que tem agora. Tenho a sensação de que ela ainda está a aumentar a capacidade a nível de autonomia, mas eu diria, segundo a minha experiência, que também não é muito nesse aspecto, porque eu não fiz muito. Primeiro, eu aqui não vou fazer como fiz em algumas outras motas, levar a moto praticamente até não andar mais, para fazer um cálculo mais a sério, digamos, da autonomia, isto nas motas combustão. Esta sendo elétrica, eu não a vou deixar chegar até ao zero, nem perto disso, porque eu tenho que chegar a casa, não tenho forma de a carregar aqui, não posso ir buscar ali um jerrycan de eletricidade para meter aqui no depósito. Já agora o depósito, isto aqui é só para chegar à fialhada. Eu diria, segundo a minha experiência, mais ou menos ali no máximo, se tivermos cuidado, 140,
esticando muito, irmos até aos 150 km/h de autonomia. O que, quando comparada às restantes propostas do mercado, é um valor bastante positivo. Portanto, mesmo 130 km de autonomia reais, continuando a fazer uma condução normal, sem estar aqui a atrasar o trânsito, andamos normal, não andamos com grandes velocidades, dentro dos limites legais, mas de facto sem andar aqui a atrasar ninguém. Como considerações finais, deixo como pontos negativos aqui em geral, aqui algumas componentes, a parte da construção da moto, há aqui componentes que não são de qualidade, nomeadamente os parafusos. Por exemplo, este parafuso saiu-me a meio de uma viagem, nunca mais soube dele e não consigo arranjar outro, tive que meter este. Os da outra pinça já quase que me saíram também, já estavam quase a sair. Eu, por acaso, ainda fui a tempo de detectar, porque ela começou a fazer aqui algum barulho e eu ainda consegui apertar a tempo. Os dois. E aqui o da pinça traseira, este aqui também já não é o original, não sei se conseguem ver, já não é o original, também partiu a cabeça. Depois, estes CST, os dois, que infelizmente eu já estou bem familiarizado com eles, já me fizeram cair 2 vezes. E por último, o facto dela não ter força suficiente para subir determinadas subidas quando estão 2 pessoas e quando ela está parada. Reparem também que a moto conta com 1111 km e apresenta aqui já alguns pontos de ferrugem, sendo que ela ainda não esteve praticamente à chuva. Estes plásticos são também um bocadinho fracos. Isto para cortar, isto já, reparem, isto já está assim um bocado. Isto a nível de construção deixa um bocado a desejar e de resto, de uma forma geral, estou bastante satisfeito com esta moto. Temos aqui vários pontos positivos desta moto que, como disse, vão desde o design, o conforto, tem força para uma moto elétrica ali já em médias e mesmo altas velocidades, que é difícil de encontrar no mercado. Uma moto com esta força dentro destes preços. A performance dela em cidade, que normalmente aqui as motas elétricas costumam ficar sempre à frente, mas mesmo dentro das motas elétricas esta fica num lugar de destaque. A performance em autoestrada, aí sim, destaca-se bastante do restante das motas elétricas, mas naturalmente que não podemos comparar a uma moto de combustão, ou pelo menos a uma moto elétrica de alta gama. Visibilidade, sobretudo aqui, retrovisores, a nota muito positiva, a agilidade, que é muito boa, e sobretudo os custos para mantê-la e para andar nela, que são muito reduzidos. A nível de manutenção, é necessário apenas trocar aqui o óleo dos travões e ali os pneus, quando for necessário, e basicamente é a única manutenção que temos que fazer da moto. A bateria também tem uma vida útil, segundo o que foi anunciado, de 6.000 ciclos, portanto isto, à partida, não vai ser uma dor de cabeça durante vários anos. O custo para andar nela, que deve andar ali por volta dos 40 cêntimos a cada 100 km, portanto isto não custa nada. Eu consigo deslocar para qualquer zona daqui da região do Grande Porto, que constituem ali umas 90% das vezes em que eu ando de moto, portanto compensa imenso uma moto deste género, e então com as características e estes pontos positivos que ela tem, é de facto uma moto muito aliciante. É tudo da minha parte, obrigado e até ao próximo vídeo.